portanto, é uma tragédia que nós vamos vivenciar. Um problema desse tamanho, complexo como é, um presidente inepto, despreparado, completamente incapaz de arbitrar os conflitos, porque não domina nenhum lado nem outro das grandes questões, puxando para ficar na retórica de palanque, porque ganhou dela. Então ele gosta de ficar, e aí se o filho dele diz, se o governo fracassar, o PT vai voltar. E nisso o PT aperfeiçoa, porque eles querem esse jogo. O PT também faz uma aposta de que o Bolsonaro fracassando, eles serão redividos, serão ressuscitados e tal. O que torna complexo o nosso jogo, mas o jogo do Brasil fica muito complexo, porque não é possível a gente ficar nessa gangorra, porque o país não tem mais massa crítica para isso. Bom, resultado prático. A equipe do Bolsonaro está nucleada em 3 questões relevantes. A periferia da goiaba, eu também não me ocupo disso. 3 questões relevantes, onde há uma contradição para a gente trabalhar. Primeiro, um núcleo militar de formação nacionalista, moralista, de direita, mas a direita à brasileira. Não é essa direita internacionalista, entreguista, financista, não. Até porque são ultracorporativistas e vão ser, por exemplo, estressados no Conselho de Reforma Previdência. Sabe quantos generais da reserva do Brasil tem? 500. Sabe qual é a idade máxima de aposentadoria de um militar em fim de carreira no Brasil? Idade máxima, 55 anos. Sabe qual é o déficit discriminado só militar, porque eles contribuem, que eles recebem? 43 bilhões de reais por ano. Então, falar em reforma da Previdência e não tocar nesse assunto, e eu quero ver que esse núcleo militar, como a questão da Embraer, fustigados, e vocês militares são corresponsáveis, estão dentro do governo, se fizer porque vocês concordaram. Vocês estão traindo a tradição de Caxias, é isso aí. Botar para moer. Esse é um núcleo. O outro núcleo é o transnacional financista que o Paulo Guedes representa. Esse núcleo vai entrar em conflito grave, aquela história do Bolsonaro anunciar o aumento do IOF e depois ser desmentido pelo ônibus, então, é um sintoma patológico daquilo que vai ser a grande discussão lá dentro. A grande discussão é que o Paulo Guedes quer reduzir o Estado brasileiro a uma dimensão mínima, não interessa para ele dar de graça a Petrobras para os estrangeiros, ainda é vantagem, ele pensa, enfim, e isso não passa na realidade brasileira. Concretamente, a realidade brasileira que ele vai encontrar, porque, repare, temas complexos como esse vão encontrar um Congresso hiperfragmentado, uma federação em colapso, com governadores malucos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 3 malucos, com essas mistificações, nos 3 lugares, os 3 quebrados. Só para vocês terem uma ideia, o governador de Minas entrou para eliminar, e no bimestre de janeiro e fevereiro desse 2019, não pagaram 423 milhões de serviço da dívida de Minas, com a União Federal. O Paulo Guedes vai tirar. O Rio de Janeiro não tem a menor condição de pagar um puto. O Rio Grande do Sul, que é um cara mais centrado, mais equilibrado, não tem a menor chance de pagar, está pendurado no liminar também. Ou seja, e eles não abriram uma discussão com essa federação política sobre nenhum dos assuntos. Portanto, evidentemente que nós não podemos, penso eu, e estou exagerando aqui da paciência dos amigos, nós não podemos cair na pirueta, né, de ultra-oposição, porque estamos antecipando que daqui a um ano, 6 meses, ele vai estar desmoralizado. Isso não somos nós. Até porque o caos que ele pode produzir, a nós não aproveita. Além de ter o povo brasileiro como a maior vítima, nós não aproveita. Porque o caos gera exatamente o sentimento de retorno ao tempo bom do São Lula e tal, que ainda está no imaginário, especialmente da massa pobre do país. Diga-se a lei também, na verdade, com razão. O salário melhorou, a rede de proteção social é verdade, a expansão do ensino superior é verdade, e são coisas práticas, concretas, que vão tomar relevo na memória de uma certa fração da população, na proporção em que aquele que foi escolhido para ser o anti desastrar o país. Portanto, nossa crítica tem que ser uma crítica consequente, é preciso ter paciência, não entrar nesse dia a dia miúdo, o genro do filho, todo mundo pode esculhambar, se não um carioca entra esculhambando e tal, mas, porra, o genro do general virar assessor, está errado, porque o pecado do pecador, a gente desculpa, mas o pecado do pregador, moralista, está errado, mas se a gente cair nessa, a gente esbarra na psicologia popular, que sempre acha que os políticos estão lá para botar os seus mesmo. Né? Então o general
é preciso a gente esperar a volta nessas grandes questões centrais. E o prazo que eu me dei, embora a merda seja excitante para todos os dias você dar uma resposta, são 100 dias. 100 dias é civilizado a gente fazer. E tentar fazer uma plataforma de assuntos práticos, né? Nível de emprego, proporção do salário da renda nacional, renda média do trabalhador, renda média do aposentado, nível de adimplência e inadimplência do consumidor, para a gente comparar e chamar a crítica para o lugar, para o território onde ele não vai poder responder, nem tem aptidão para isso. E evitar a tentação de ir para o caminho dele. Esse caminho dessa excitação das contradições identitárias, né, que o país conservador, né, o pentecostal recentemente, como o nosso companheiro anotou com clareza, mas a gente não pode ir para a direita a pretexto disso. Né? O caminho aqui é amplo e generoso. Aqui, para nós, por isso que o PDT digital, essa coisa que os companheiros falaram aqui, de uma plataforma interativa, não é que é para trazer jovens, isso aqui é a velha questão do vanguardismo em massa. Há um papel indispensável na velha política, né? Não mudou não, essas coisas, mas é luta de classe, é pobreza, e a questão do vanguardismo. Então o ativismo organizado é que faz a diferença. Não vamos esperar que essa massa de simpatizantes nossos vá se filiar e vai ter organicidade, vai ter... Não faz sentido nenhum. Nós precisamos jogar a rede para pegar junto com o sapo, né? Sapo, bota, pedaço de pneu, para pegar uma tainha das boas. Né? E o Mussu junto. Né? Lá do Ceará tem um valor grande. Não sei se no Rio Grande do Sul que se dispensa o Mussu, mas lá do Ceará, se ele vier nas praças, que é uma beleza. Enfim, eu falei demais, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que o PDT é o olho inteiro do céu. Porque temos história, o trabalhismo, meu caro companheiro. Quem relê os textos, e eu sou compulsivo disso, engordei, porque meu peito passei praticamente 2 meses deitado, comendo, bebendo e coçando a barriga do Gael, né? Que é tudo que eu pedi a Deus, meu filhinho de 3 anos. Pois bem, o trabalhismo é redivivo, a grande resposta não para o Brasil, mas para o mundo. Eu explico porque o socialismo real morreu e a esquerda democrática europeia, onde se vão consolidando os textos, as coisas e tal, a esquerda democrática europeia se desmoralizou porque rendeu-se ao primato neoliberal. O jovem espanhol não acredita mais na política, vira black bloc, não aceita mais nenhum partido, vai para o Podemos, porque ele viu com os próprios olhos, durante muito curto espaço de tempo, todo o espectro político partidário ir ao poder e replicar a mesma prática, que não responde nada das questões especiais dele, que basicamente é excitado por uma oferta maravilhosa de consumir os elementos simbólicos do êxito social, ele não tem renda para isso e fica frustrado, e a política nega qualquer sensação de pertencimento. O desemprego entre os jovens espanhóis é de 26%. Só que isso é lá. Aqui no Brasil nós temos um por-fazer institucional que é assim gratificante. Aí você vai ler o trabalhismo, lá está a resposta do desenvolvimento, porque ainda que os comunistas nos atacassem pesadamente, ali estava a semente da convivência correta entre a propriedade privada dos meios de produção e como se traduz na prática a tal função social da propriedade que os renovaram e os sociais-democratas escreveram. É o Getúlio que começa a dar conteúdo prático a isso no Brasil, baseado em textos importantes, né, do neokeynesianismo, que foi muito bem feito no Brasil. A resposta da questão nacional, quem duvidar que a questão nacional tomou centralidade novamente, vai haver a gravíssima tensão que hoje a parte dos Estados Unidos e da China. Isso é puro nacionalismo. Puro nacionalismo. O Trump está defendendo a indústria nacional norte-americana. Está criando tensões graves com o planeta Terra para proteger o emprego do norte-americano numa indústria de transformação old fashion way, ou seja, ao modo antigo de fazer. E o Brasil está aceitando ser sede da mais grave desindustrialização da história do mundo capitalista. Essa coisa da Embraer é pá de cal. O escartejamento da Petrobras é pá de cal. E a conta brasileira com o estrangeiro não fecha com o agronegócio.
O agronegócio é muito importante, muito relevante. Ai de nós se não for o agronegócio, nós estaríamos com um déficit monstruoso. Mas não fecha a conta de soja, de boi, de milho. Isso não dá para pagar eletroeletrônico, química fina, bem de capital, essa conta não fecha. E o Brasil não pode abrir mão e está abrindo mão assim. Nós fechamos 13 mil indústrias nos últimos 3 anos. Do desmantelo do governo Dilma para o alvorecer do governo Bolsonaro, e tudo tende a piorar, porque a condição de sobrevivência da indústria brasileira está sendo destruída. É financiamento, acesso a mercado, política exterior engajada. Nós botamos uma anta no Ministério das Relações Exteriores, que já abriu confusão com os árabes, abriu confusão com a China, abriu confusão com a Venezuela, abriu confusão com o Mercosul em 9 dias. Eu disse outro dia, dessa velocidade não vai dar para esperar 100 dias, não. Partir para a luta. E por fim, para terminar, o trabalhismo faz a resposta para a questão da pobreza. Porque o trabalhismo entendeu que o mecanismo do capitalismo solto, do turbocapitalismo solto, produz inequidade, produz concentração de renda, produz instabilidade e crise. Daí vem toda a rede de proteção social, a legislação de proteção ao trabalho e um conjunto de outras formulações em que o emprego público, né, tomou um papel relevante, não tanto pelo emprego em si, mas para a formação de uma elite dirigente que nós também estamos perdendo. O papel da SUDENE, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, para preparar quadros para governar o Brasil, é indispensável. E o mercado não produz isso. Mas vocês verem o que, é que o mercado está fazendo. Os centros de excelência da engenharia brasileira, que é o INE e o ITA, 80% dos garotos são pegos na porta de saída para trabalhar nos bancos. O Brasil é um país condenado a não ter inteligência engajada na produção, isso nós não mudamos. E o trabalhismo é a resposta novíssima, vanguardista, esperando só aquilo que nós vamos fazer. Partir para a luta e, sim, se for eu candidato, ok, se não for também tudo bem, mas o movimento nós vamos organizar. Vamos organizar um movimento a partir de ontem, que é o que nós estamos fazendo. Muito obrigado, atenção. Obrigado, companheiro. Brava gente brasileira, longe vai ter você vir, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Pelo Brasil! Todos da casa do bairro. Satanizá-lo e desmontar. Isso, portanto, é uma tragédia que nós vamos vivenciar. Um problema desse tamanho, complexo como é, um presidente inepto, despreparado, completamente incapaz de arbitrar os conflitos, porque não domina nenhum lado nem outro das grandes questões, puxando para ficar na retórica de palanque, porque ganhou dela. Então ele gosta de ficar, e aí se o filho dele diz, se o governo fracassar, o PT vai voltar. E nisso o PT aperfeiçoa, porque eles querem esse jogo. O PT também faz uma aposta que o Bolsonaro fracassando, eles serão revividos, serão ressuscitados e tal. O que torna complexo o nosso jogo, mas o jogo do Brasil fica muito complexo, porque não é possível a gente ficar nessa gangorra, porque o país não tem mais massa crítica para isso. Bom, resultado prático. A equipe do Bolsonaro está nucleada em 3 questões relevantes. A periferia da Goiaba, eu também não me ocupo disso. 3 questões relevantes, onde há uma contradição para a gente trabalhar. Primeiro, um núcleo militar de formação nacionalista, moralista, de direita, mas a direita à brasileira. Não é essa direita internacionalista, entreguista, financista, não. Até porque são ultracorporativistas e vão ser, por exemplo, estressados no Conselho de Reforma Previdência. Sabe quantos generais da reserva o Brasil tem? 500. 500. Sabe qual é a idade máxima de aposentadoria de um militar em fim de carreira no Brasil? Idade máxima, 55 anos. Sabe qual é o déficit discriminado só militar, entre o que eles contribuem e o que eles recebem? 43 bilhões de reais por ano. Então, falar em reforma da Previdência e não tocar nesse assunto, e eu quero ver que esse núcleo militar, como a questão da Embraer, fustigados, e vocês militares são corresponsáveis, vocês estão dentro do governo, se fizer porque vocês concordaram. Vocês estão traindo a tradição de Caxias, é isso aí. Botar para moer. Esse é um núcleo. O outro núcleo é o transnacional financista que o Paulo Guedes representa. Esse núcleo vai entrar em conflito grave
aquela história do Bolsonaro anunciar o aumento do IOF e depois ser desmentido pelo ônibus e tal, é um sintoma patológico daquilo que vai ser a grande discussão lá dentro. A grande discussão é que o Paulo Guedes quer reduzir o Estado brasileiro a uma dimensão mínima, não interessa para ele dar de graça a Petrobras para os estrangeiros, ainda é vantagem, ele pensa, enfim, e isso não passa na realidade brasileira. Concretamente, a realidade brasileira que ele vai encontrar, porque, repare, temas complexos como esse vão encontrar um Congresso hiperfragmentado, uma federação em colapso, com governadores malucos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, três malucos, com essas mistificações, os três lugares, os três quebrados. Só para vocês terem ideia, o governador de Minas entrou para iluminar, e no bimestre de janeiro e fevereiro desse 2019, não pagaram 423 milhões de possíveis da dívida de Minas, com a União Federal. O Paulo Guedes vai tirar. O Rio de Janeiro não tem a menor condição de pagar um puto. O Rio Grande do Sul, que é um cara mais centrado, mais equilibrado, não tem a menor chance de pagar, está pendurado no liminar também. Ou seja, e eles não abriram a discussão com essa federação política sobre nenhum dos assuntos. Portanto, evidentemente que nós não podemos, penso eu, e estou exagerando aqui da paciência dos amigos, nós não podemos cair na pirueta, né, de ultra-oposição, porque estamos antecipando que daqui a um ano, 6 meses, ele vai estar desmoralizado. Isso não somos nós. Até porque o caos que ele pode produzir, a nós não aproveita. Além de ter o povo brasileiro como a maior vítima, nós não aproveita. Porque o caos gera exatamente o sentimento de retorno ao tempo bom do São Lula e tal, que ainda está no imaginário, especialmente da massa pobre do país. Diga-se também, na verdade, com razão. O salário melhorou, a rede de proteção social é verdade, a expansão do ensino superior é verdade, e são coisas práticas, concretas, que vão tomar relevo na memória de uma certa fração da população, na proporção em que aquele que foi escolhido para ser o anti, desastrar o país. Portanto, nossa crítica tem que ser uma crítica consequente, é preciso ter paciência, não entrar nesse dia a dia miúdo, não deu o genro do filho, todo mundo pode esculhambar, o senão carioca entra esculhambando e tal, mas, porra, o genro do general, virar assessor, está errado, porque o pecado do pecador, a gente desculpa, mas o pecado do pregador, moralista, está errado. Mas se a gente cair nessa, a gente esbarra na psicologia popular, que sempre acha que os políticos estão lá para botar os seus mesmo. Né? Então, o general, é preciso a gente esperar a volta nessas grandes questões centrais. E o prazo que eu me dei, embora a merda seja excitante para todo dia você dar uma resposta, são 100 dias. 100 dias é civilizado a gente fazer. E tentar fazer uma plataforma de assuntos práticos, né? Nível de emprego, proporção dos salários na renda nacional, renda média do trabalhador, renda média do aposentado, nível de adimplência e inadimplência do consumidor, para a gente comparar e chamar a crítica para o lugar, para o território onde ele não vai poder responder, nem tem aptidão para isso. E evitar a tentação de ir para o caminho dele. Esse caminho dele, esse caminho dessa excitação das contradições identitárias, né, que o país conservador, né, o pentecostal recentemente, como o nosso companheiro Tiago anotou com clareza, mas a gente não pode ir para a direita a pretexto disso. Né? O caminho aqui é amplo e generoso. Aqui, para nós, por isso que o PDT digital, essa coisa que os companheiros falaram aqui, de uma plataforma interativa, não é que é para trazer jovens, isso aqui é a velha questão do vanguardismo em massa. É um papel indispensável na velha política, né? Não mudou não, essas coisas, mas é luta de classe, é pobreza, e a questão do vanguardismo. Então o ativismo organizado é que faz a diferença. Não vamos esperar que essa massa de simpatizantes nossos vá se filiar e vai ter organicidade, vai ter... Não faz sentido nenhum. Nós precisamos jogar a rede para pegar junto com o sapo, né? Sapo, bota, pedaço de pneu, para pegar uma tainha das boas. Né? E o Mussu junto. Né? Então, lá no Ceará tem um valor grande. Não sei se no Rio Grande do Sul se dispensa o Mussu, mas lá no Ceará, se ele vier nas praças, tem uma beleza. Enfim, eu falei demais, mas eu queria dizer o seguinte: eu acho que o PDT é o olho que enterra o céu.
porque temos história. O trabalhismo, meu caro companheiro, quem relê os textos, e eu sou compulsivo disso, engordei porque me operei, passei praticamente 2 meses deitado, comendo, bebendo e coçando a barriga do Gael, que é tudo que eu pedi a Deus, meu filhinho de 3 anos. Pois bem, o trabalhismo é redivivo, a grande resposta não para o Brasil, mas para o mundo. Eu explico porque o socialismo real morreu e a esquerda democrática europeia, onde se vão consolidando os textos, as coisas e tal, a esquerda democrática europeia se desmoralizou porque rendeu-se ao primato neoliberal. O jovem espanhol não acredita mais na política, vira Black Bloc, não aceita mais nenhum partido, vai para o Podemos, porque ele viu com os próprios olhos, durante muito curto espaço de tempo, todo o espectro político partidário ir ao poder e replicar a mesma prática, que não responde nada das questões existenciais dele, que basicamente é excitado por uma oferta maravilhosa de consumir os elementos simbólicos do êxito social, ele não tem renda para isso e fica frustrado, e a política nega qualquer sensação de pertencimento. O desemprego entre os jovens espanhóis é de 26%. Só que isso é lá. Aqui no Brasil nós temos um por-fazer institucional que é assim gratificante. Aí você vai ler o trabalhismo, lá está a resposta do desenvolvimento, porque ainda que os comunistas nos atacassem pesadamente, ali estava a semente da convivência correta entre a propriedade privada dos meios de produção e como se traduz na prática a tal função social da propriedade que os renovaram e os sociais-democratas escreveram. É o Getúlio que começa a dar conteúdo prático a isso no Brasil, baseado em textos importantes, no neo-keynesianismo, que foi muito bem feito no Brasil. A resposta da questão nacional, quem duvidar que a questão nacional tomou centralidade novamente, vai haver a gravíssima tensão que hoje a parte dos Estados Unidos da China. Isso é puro nacionalismo. Puro nacionalismo. O Trump está defendendo a indústria nacional norte-americana. Está criando tensões graves no planeta Terra para proteger o emprego do norte-americano numa indústria de transformação ou de fashion way, ou seja, ao modo antigo de fazer. E o Brasil está aceitando ser sede da mais grave desindustrialização da história do mundo capitalista. Essa coisa da Embraer é pá de cal. O escartejamento da Petrobras é pá de cal. E a conta brasileira com o estrangeiro não fecha com o agronegócio. O agronegócio é muito importante, muito relevante. Ai de nós se não for o agronegócio, nós estaríamos com um déficit monstruoso. Mas não fecha a conta de soja, de boi, de milho. Isso não dá para pagar eletroeletrônico, química fina, bem de capital, essa conta não fecha. E o Brasil não pode abrir mão e está abrindo mão assim. Nós fechamos 13 mil indústrias nos últimos 3 anos. Do desmantelo do governo Dilma para o alvorecer do governo Bolsonaro, e tudo tende a piorar, porque a condição de sobrevivência da indústria brasileira está sendo destruída. Que é financiamento, acesso a mercado, política exterior engajada. Nós botamos uma anta no Ministério das Relações Exteriores, que já abriu confusão com os árabes, abriu confusão com a China, abriu confusão com a Venezuela, abriu confusão com o Mercosul em 9 dias. Eu disse, dessa velocidade não vai dar para esperar 100 dias, não. Partir para a luta. E por fim, para terminar, o trabalhismo faz a resposta para a questão da pobreza. Porque o trabalhismo entendeu que o mecanismo do capitalismo solto, do turbocapitalismo solto, produz inequidade, produz concentração de renda, produz instabilidade e crise. Daí vem toda a rede de proteção social, a legislação de proteção ao trabalho e um conjunto de outras formulações em que o emprego público, né, tomou um papel relevante, não tanto pelo emprego em si, mas para a formação de uma elite dirigente que nós também estamos perdendo. O papel da SUDENE, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, para preparar quadros para governar o Brasil, é indispensável. E o mercado não produz isso. Basta vocês verem o que, é que o mercado está fazendo. Os centros de excelência da engenharia brasileira, que é o INE e o ITA, 80% dos garotos são pegos na porta de saída para trabalhar nos bancos. O Brasil é um país condenado a não ter inteligência engajada na produção, se nós não mudarmos. E o trabalhismo é a resposta novíssima, vanguardista, esperando só aquilo que nós vamos fazer. Partir para a luta e, sim, se for eu candidato, ok, se não for também tudo bem,
Mas o movimento nós vamos organizar. Vamos organizar um movimento a partir de ontem, que é o que nós estamos fazendo. Muito obrigado, atenção. Obrigado, companheiro. Brava gente brasileira, longe vai pelo servir, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.